Não tem por que interpretar um poema. O poema já é uma interpretação. Mário Quintana. Maravilhoso Mário Quintana. Oiê, aqui é o Professor Beat e esse é o canal Beatnice. Se você ainda não me segue, faça sua inscrição aqui no canal e siga o Instagram também para receber dicas de música, teatro, cinema, televisão, história da arte, literatura, muita literatura, ok? Uma das questões assim que eu tenho me deparado ao longo desse tempo todo que eu dou aula é a dificuldade que o aluno tem de se relacionar e adentrar no universo da poesia. Quando você lê um poema, você consegue reconhecer na hora qual é o estilo dele? Se ele é modernista, barroco, se ele é parnasiano, realista, se ele é romântico ou clássico, se ele é trovadoresco ou se ele é concretista? Isso causa dificuldade para você? E a relação da forma com o conteúdo? Você consegue, de repente, entender que o poeta teve uma intenção por trás da escolha de um verso, ou a escolha de uma rima, ou a ausência de uma rima, ou porque se ele usou o verso decassílabo, ou por que ele usou o verso livre? O que isso quer dizer em relação ao poema apresentado? Isso para você faz significado? Tem sentido ou não? É muito confuso? Então acompanhe essa sessão intitulada Interpretação Pílulas, que eu vou dar toquezinhos para vocês assim sobre contexto, forma e conteúdo, para como ter uma visão assim rápida, prática e crítica para ler poesia. Vamos para a sala de aula, vamos aprender junto. O poema de hoje é o poema 2 e 2, 4 do Ferreira Goulart, escrito em 1966. Então a gente vai fazer a mesma brincadeira, tá? Vamos com calma. Primeira coisa que eu vou querer que você faça, você observe, é assim, faça uma leitura do poema. Eu vou fazer aquela pausa, ou melhor, você vai fazer aquela pausa, faz dar um pause aí, eu vou deixar o poema em evidência, você vai ler, você vai reler, você vai transler, repare bem, eu quero que você leia com muita atenção, muito cuidado o poema pra gente fazer as observações, tá? Então vamos lá, pause e faça uma leitura do poema. Muito bem. Então, a partir daí eu vou começar com as perguntas básicas. Vou começar com aquela básica de todas. Já que é um poema, ele é escrito em verso. Então eu quero assim, quantos versos tem esse poema, ok? Então vamos analisar. Eu tenho um verso, lembrando que esse aqui é o título, não conta como verso tocar. Um verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 versos. Nenhum problema até aí, tá? Cada linha corresponde a um verso, 16 versos. Eu quero que você observe uma coisa, tá? Toda vez que você forma um conjunto de versos, a gente chama isso de estrofe. Então eu quero que você fale para mim uma coisa. Esses 16 versos estão organizados em quantas estrofes? Então vamos lá? Uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes, 5 estrofes, 6 estrofes, 7 estrofes. Então repara, são 16 versos distribuídos em 7 estrofes, tudo bem? A gente vai para um elemento maior agora, é aquele que sempre o aluno tem dificuldade, mas eu quero que você faça. Eu quero que você ache a métrica do verso, ou seja, você vai fazer a escansão, que é a divisão do verso em sílabas poéticas, para a gente achar o tamanho do verso. Então vamos lá? Lembrando aquela regrinha. Para na última palavra, para na sílaba tônica da última palavra, e às vezes quando tem vogal você pode ou não juntar. Então vamos fazer aqui, tá? Eu venho aqui 4, eu paro em Quá, pena eu paro em P, caro eu paro em K, pequena eu paro em Q. Tudo bem então até aí? Belezinha? Vamos dividir. Co, mu, 2 e 2 são Quá. Muito bem. Parei na tônica. Tudo bem? Vamos lá, mais um. Sei, elisão, que a, vi, da, vá, elisão. Lea, P. Muito bem. Tocar. Em, bo, lau, pão, se, já, cá. Ya, li, ber, da, de, pique. Vamos dar uma olhadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então repara, eu vou indicar para vocês, tá?
O poeta escolheu fazer um poema que tem 7. Eu poderia fazer a divisão até o final e eu garanto para vocês, todos vão dar 7 sílabas poéticas. Então repara, ele escolheu o verso redondilho maior como verso. Então é um verso que tem a métrica de 7 sílabas poéticas e é um poema que tem 7 estrofes. Vamos guardar bem essas informações que lá no final isso vai ser útil para a gente entender a análise de forma e conteúdo. Tudo bem? Belezinha? Quanto ao contexto, a gente vai observar que é um poema escrito em 1966. Então, se a gente for ao contexto literário brasileiro, a gente vai estar vivendo um momento assim que o Brasil está vivendo a ditadura. É o início da ditadura, com o golpe de 64. Em 66 ela já está mais do que confirmada e ela já causa uma reação no mundo das artes brasileiras de protesto. Então muita canção de protesto já foi lançada nesse momento, muita arte de protesto, que a gente chama de arte guerrilha, muito poema social lutando contra esse momento de opressão e claramente então agora através da leitura a gente vai ver que esse momento da história do Brasil se encaixa no contexto do poema. Então ele seria um poema social, um poema de protesto contra a ditadura, tá ok? Observe bem. 2 e 2 são 4. Essa é uma certeza absoluta, matemática, tá? Então, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Ou seja, apesar de tudo que eu estou vivendo, apesar da repressão, apesar da censura, apesar da dificuldade de como a vida é cara, isso está embutido no poema, eu não tenho a menor dúvida de que viver vale a pena. Vê se você entende, tá? Eu estou vivo e a vida por si só vale a pena. Essa é uma certeza absoluta. Então faça a leitura. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro, então ele estava falando das dificuldades econômicas daquele momento, e a liberdade pequena, e ele está falando da censura daquele momento. Tá entendendo? Então você vê que o poema vai se encaixando num Brasil de profundas desigualdades sociais, de carência e miséria. O pão é caro e o pão é alimento básico. Tomai e comei todos vós. Pelo menos o pão de cada dia a gente deveria ter na nossa mesa para poder se alimentar. E a liberdade é pequena. Repara, o preço é alto, a liberdade é pequena. Isso torna a vida dificultosa. Isso faria então qualquer pessoa talvez até pensar em desistir. E apesar de tudo contra, apesar desse terror desse momento, eu sei que a vida vale a pena. Essa é a confirmação do poema. Aí ele vai brincando de uma certa maneira. A primeira estrofe tem 4 versos, é um quarteto. As outras 6 são dísticos, são estrofes de 2 versos. E por que ele faz essa brincadeira? Já começa uma junção da forma com o conteúdo. Como os teus olhos são claros. Eu não sei de quem ele está falando, mas é uma certeza absoluta para ele que os olhos que ele está vendo são claros. Como os teus olhos são claros e a tua pele morena. Então, de uma certa maneira, ele está qualificando uma pessoa que a gente não tem conhecimento e não tem como duvidar dessa certeza absoluta que ele nos passa. E talvez os olhos claros sejam uma maneira de brincar para te remeter ao oceano. Como é azul o oceano. Essa é uma outra condição que ninguém consegue negar. O olhar a terra de fora é o planeta azul, por essa condição do oceano, da cor criada sobre as águas, tá? Então, como é azul o oceano e a lagoa, ela é serena, porque ela tem paz, calma, ela não tem onda, então são certezas, só que repara que truque maravilhoso, tá? Eu faço, de uma certa maneira, essa estrofe rimar com essa. E se aqui 2 e 2 já são 4, eu tenho um quarteto, aqui essas duas com essas duas, 2 e 2 são 4. Então, observe o trabalho das rimas. Você faz o 4 rimar com caro. Aqui entra um truquezinho para você. É o que a gente chama de rima toante, porque rimam só as vogais. Repara que vai rimar o A e o O. Vai rimar o A e o O. O T atrapalha a rima total, então é uma rima que se manifesta principalmente pelas vogais. Isso se chama rima toante, mas é rima, entenda isso, tá? A palavra pena vai rimar com pequena, aí é uma rima consoante. Então 2 rimas toantes, 2 rimas consoantes, 2 e 2, 4. Vamos lá, tocar. Isso se manifesta então com a letra B. A letra B, rimas alternadas, 2 e 2. Entenda a brincadeira, tá? Continuando. A palavra claro, eu vou ter de novo a rima AO, mantém a mesma rima, a palavra ena, rima aqui, a mesma rima de cima, eu mantenho a letra B, aqui a palavra AO, ele força um pouco aqui, de uma certa maneira, claro, e oceano, se você tirar o N, você A,
O. Então, de uma certa maneira, há uma licença poética para se considerar isso uma rima, tá ok? Então, outra rima que acontece, eu volto ao A e aqui, serena, eu volto ao B. Então, de uma certa maneira, duas rimas toantes, duas rimas consoantes. 2 e 2 são 4. Se eu for para lá, a mesma coisa. Eu vou observar que alegria rima com dia. É uma nova rima, é uma nova letra. Então eu coloco letra C, coloco letra C. Só que eu volto ao acena rimando com açucena, que eu volto na letra B, tá ok? Então acena com açucena. De novo eu rimei duas rimas que são toantes, porque ia é só a vogal e ena é a rima completa. Duas rimas toantes, duas consoantes, portanto 2 e 2 são 4. Repara que interessante, tá ok? E repara que sensacional. Ele vai do AB, 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 AB para confirmar para o CB. Eu poderia ir para o DB, eu poderia ir para o EB. Não tem problema. Sempre 2 e 2 serão 4. É uma certeza absoluta isso, tá? E quando eu vou no último par de estrofes, ele volta na rima A, O. Então ele volta aqui, A, ena, B, A, O, A, P. Ele volta na origem porque ele provou para você. 2 e 2 são 4. Então as rimas formam duas toantes, duas consoantes, duas toantes, duas consoantes, duas toantes, duas consoantes, duas toantes, duas consoantes. Então eu tenho uma certeza, 2 e 2 são 4. Isso se realiza pela rima. Olha que trabalho maravilhoso da forma relacionado ao conteúdo. Então você não duvida. E fazendo a leitura como um tempo de alegria por trás do terror mecena. O tempo de terror que está aqui é o tempo da ditadura. É o tempo da miséria, é o tempo da fome, é o tempo da desigualdade. Só que eu sei que depois de um tempo ruim, vem um tempo bom. Essa é a brincadeira da mudança da vida, como diria o Camões lá num poema muito famoso. Mudam-se os tempos, muda-se a vontade, muda-se o ser. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Então, de uma certa maneira, depois da tempestade, vem a bonança. É quase um recado. Apesar desse momento, apesar desse terror, apesar da opressão, apesar da censura, apesar da fome e da miséria, eu tenho certeza, por trás disso tem um tempo de alegria que vai chegar para tornar esse país mais democrático, mais livre, onde a censura não vai impedir a arte de se manifestar ou não vai impedir o povo brasileiro de se manifestar. Isso é sensacional nesse poema, tá? Então, de uma certa maneira, por trás do terror me acena um tempo de alegria. A noite carrega o dia no seu colo de açucena. Que imagem poética maravilhosa. A açucena é um lírio, é uma flor branca que simboliza a pureza. Então, depois da noite, a noite é o símbolo do terror, da opressão. Tá entendendo? A noite é o símbolo da ditadura, nesse caso aqui. Depois dessa noite, ela vai passar, como toda noite passa, e depois da noite vem o dia. No colo dela vem um dia, vem um colo de açucena, vem um colo de pureza que vai trazer um dia que vai superar a noite. Isso é uma lógica do tempo. A gente não vive uma opressão eterna, a gente não vive uma liberdade eterna. Então, por trás da noite vem o dia. E o dia, com a sua pureza, vai chegar. Então, repara, são certezas absolutas numa crença que ele tem, numa contestação ou num contestamento de uma época que ele está vivendo. E aí ele volta à certeza inicial. Sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena. Mesmo, apesar de o pão ser caro e a liberdade pequena, a vida vale a pena. Se você tem dúvida do que ele está falando, confirma através da forma. Você já percebeu o trabalho das rimas. Agora eu quero que você trabalhe a ideia da métrica e eu quero que você trabalhe a ideia das estrofes que eu falei inicialmente para você. Então vamos repetir? Quantas estrofes? 7. Quantos versos, quantas sílabas poéticas tem cada verso? 7 sílabas poéticas. Se você olhar então na horizontal, o tamanho é 7. Se você olhar na vertical, o tamanho é 7. Então se eu pegar aqui em cima ou aqui embaixo, eu tenho 7. Se eu pegar aqui, eu também tenho 7. Então, de uma certa maneira, eu formo uma figura geométrica que tem 4 lados. 4 lados, que são, ou melhor, perdão, que é o quadrado. Tá entendendo? 2 e 2 são 4. Se eu fizesse um retângulo, por exemplo, talvez não daria a perfeição que tem o quadrado. E aí eu quero que você brinque de uma coisa. Já que eu formo um maravilhoso quadrado pela métrica e pela quantidade de estrofes, eu tenho um quadrado. Faz uma brincadeira. Quantos versos tem um poema mesmo? O poema tem 16 versos. Faz uma coisa para mim.
Qual é o quadrado de 16? Exatamente, 4. Qual é o quadrado de 4? Exatamente, 2. 2 e 2 são 4. Tá entendendo? São essas brincadeiras entre forma e conteúdo que, quando você aprende a ler, vai tornando a poesia maravilhosa, prazerosa, e vai sendo o contexto do poema que vai indicando para você alguns efeitos poéticos que o poeta atinge, seja pela sua intenção crítica ou pela sua intenção artística, que torna o poema também maior do que aquilo que, às vezes, sem conhecer o contexto, você não atinge no poema. Então, meu querido, mais um poema apresentado pelo professor Beat, que está aqui. Se inscreve no canal Beatnice, segue o Instagram, que vai estar cheio de poesia, e vamos preencher o mundo de poesia. Vamos aprender junto. Um abraço.